Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primária, por mais esta oportunidade. Hoje nós estamos gravando, nós estamos gravando o nosso estudo básico do GKCEL, que nós estudamos livro dos Espíritos, capítulo 8, da segunda parte. Nós estamos estudando sobre mediunidade. Hoje nós vamos estudar sobre telepatia, a comunicação do espírito, que não é pela voz, é por telepatia. Primeiramente oramos a Deus. Eterno Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos iniciando mais um estudo básico do GKCEL. Este é de número 09. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu evangelho que nos libertou através do conhecimento da doutrina dos Espíritos, nos libertou da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte, e da senzala, que nós chamamos de igreja. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, o pão no Espírito que refrigera a alma. Nos dá sabedoria e entendimento para tolerarmos os detratores, porque eles nos perseguem, falam todo mal contra nós por causa da doutrina, Senhor. Porque nós procuramos te servir, andar no seu ensinamento e no seu estatuto. Então não damos ouvido a eles. Por isso eles nos perseguem, nos caluniam, tentam nos humilhar com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Fazem isso por não conhecer a tua verdade. Senhor, mas a tua verdade é essa, que o Senhor é a única porta das ovelhas. Não existe outra porta. Outra porta que se abrir é de lobo vestido de ovelha. O Senhor é o pastor, o único pastor. O pastor que deu a vida pelas ovelhas. E não nos faltará, porque o pastor homem é lobo vestido de ovelha. Só o Senhor é o caminho da verdade na vida. Graças a Deus por isso. Assim está aberto mais um estudo básico do GKCEL. Como sempre, vamos entoar a nossa música, que é para harmonizar o ambiente. Música nossa, gravação nossa, concernente à doutrina do nosso estudo. Assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade, sempre rejeitando de Deus sua verdade, mas adotando sempre uma religião. Jesus é o caminho, mas eles andam na contramão, sempre adotando uma religião. Jesus é o caminho, mas eles andam na contramão.
seu filho Jesus. Eles mataram pregado lá na cruz. Mas no terceiro dia Jesus ressuscitou, nos deixando seu evangelho de amor. Mas no terceiro dia ele ressuscitou, nos deixando seu evangelho de amor. Aonde você vai passar a eternidade se você não crer no evangelho de verdade? A salvação não se compra, se conquista na caridade. A salvação não se compra, se conquista na caridade. Acorda tu que dorme, Jesus te esclarecerá, que as orações é de graça, não precisa ninguém cobrar. E as bênçãos é de graça, não precisa barganhar. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se conhecereis a verdade, ela vos libertará. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Primeiramente agradecemos a Ele. Nós estamos gravando o nosso estudo básico do GKCEL número 09. Hoje nós vamos falar sobre telepatia. Graças a Deus por isso. A telepatia é a comunicação dos espíritos. Damos os nossos avisos. Nós temos 3 estudos básicos desse estudo na internet, né? Temos o estudo do Evangelho no Lar, do GKCEL. Vamos no próximo estudo, já vamos gravar o de número 50. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Outro estudo é a reunião pública. A reunião pública do GKCEL, de número, agora de número 10, né? O próximo que nós vamos gravar agora é do número 10. Nós estamos gravando hoje o estudo básico, que é o último estudo dessa série, né? Do mês passado, né? Então estamos terminando hoje. 09. É isso aí, 09. Então, sem mais delongas, porque o estudo hoje é básico, é meio longo e não queremos fazer um vídeo muito grande. Se você está conosco pela primeira vez, não se esqueça de cadastrar aí e assistir os outros estudos que nós fizemos, né? Nós fazemos do nosso estudo e da nossa campanha
sobre o jejum verdadeiro, né? Que é o jejum espiritual. Porque existe dois jejuns. Tem o jejum de Moisés, que é o jejum de abstência da alimentação. O Senhor Jesus disse que isso não edifica nada. O que edifica o homem é o jejum que Jesus propôs. Como sempre, a igreja não negligencia, porque a igreja está sempre na contramão da verdade. Deus ensina uma coisa, ela manda fazer outra, como que Deus estivesse errado. Então Jesus está dando uma proposta. Se você quer atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita, faça o jejum verdadeiro. Prega o evangelho verdadeiro, que nós pregamos, o evangelho verdadeiro, sem competição, sem ameaça, sem terrorismo, sem preconceito. Evangelho com amor, porque nada existe fora deste amor. E a nossa meta é a unificação das igrejas. Porque se nós não unificarmos as religiões, de modo nenhum nós não sairemos daqui. Vamos ficar aqui para sempre. Porque quando nós não atingir a estatura de um varão perfeito, nós não saímos do planeta Terra, não. Porque aqui é o nosso educandário. A Terra é o nosso educandário. Então nós temos que aperfeiçoar para nós atingir uma estatura de perfeição e para o mundo maior. Por isso, o estudo de hoje, nós temos esse estudo também na internet, está lá atrás. Nós vamos regravar esse estudo, que ele é muito importante, porque nós vamos falar de telepatia hoje, e essa lição é sobre telepatia, que é quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Você sabe, minha irmã, você sabe, meu irmão, o que é que você está fazendo aqui? Você não foi jogado aqui por acaso, não. E você sabe que nós somos verdadeiros, não somos fantasia, porque a igreja pensa que somos fantasia. Eles inventam, criam as coisas porque é miticismo. Meu irmão, somos real. Queridos e queridas irmãs, você pode não acreditar, mas quando os espíritos, os amigos vêm conversar comigo, eu pego nele, eu toco neles, eu sinto o calor dele, eu sinto, abraço, eu sinto até o coração dele batendo. É um sinal que o espírito é vivo. O que morre é o corpo, o espírito nunca morre. Quando nós deixamos esse corpo, nós continuamos mais vivos do que nunca. Bem, hoje nós vamos falar de telepatia. Como vamos falar? Por causa de um fato que aconteceu conosco, né? Nós fomos abduzidos. Eu não sei se fomos abduzidos ou se fomos transladados no espírito. O importante é o seguinte, que eu sou consciente. Cada vez que eu conto essa história, eu vou lembrando de mais coisas. Porque eu passei uma noite toda dentro de uma nave espacial. Você compreende? Agora, se você não acredita, meu irmão, vai assistir outra coisa. Vai fazer outra coisa. Ninguém é obrigado a ouvir ninguém. Nós falamos. Se nós não falarmos, nós somos culpados. Porque esse vídeo, para aquele que crê, aquele que tem a sabedoria de querer evoluir, de querer conhecer quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui. Se você tem essa curiosidade, você não tem medo da verdade, é muito bom você assistir esse vídeo e raciocinar. Faça o seu raciocínio, seu julgamento como você quiser. Você não precisa acreditar em nada. Apenas analisa, assista, analisa. É como profecia, né? Que Paulo fala que nós estamos obrigados a assistir a profecia. Nós assistimos. Agora, se nós vamos cumprir ela, é uma coisa nossa. Nós examinamos se estiver enquadrado dentro do Evangelho de Jesus, porque Paulo disse, mesmo que desse um anjo do céu, ele deu uma outra doutrina que não seja concernente a do Evangelho, não aceita, porque é falsa. Então, tudo começou
né? Eu vou contar desde quando eu tinha a idade de 9, 10, 11 anos, eu morava no sítio. Eu era muito solitário. Eu tinha certeza, eu pensava assim, que meu pai e a minha mãe não era meu pai nem minha mãe, que eu tinha um outro pai e outra mãe, que eu era simplesmente adotado, eu estava ali por acaso. E eu costumava, nas noites de lua, de calor, né, porque no interior faz muito calor, eu então saía no terreiro, que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada lá, né? Nem rádio nós tínhamos. Então eu deitava na relva com a barriga para cima e ficava olhando as estrelas, né? Examinando as estrelas, vendo as estrelas cadentes. Então eu vi as 3 Ave Maria, o Cruzeiro do Sul, que nós vemos bem perfeito em cima do nosso Brasil, né? No lado esquerdo, porque tem as 3 Marias são 3 estrelas mais brilhantes do que todas e maior do que todas, né? No lado esquerdo, no meio das 2 primeiras, tem uma estrelinha bem pequenininha que fica piscando. Eu me concentrava naquela estrelinha piscando, eu sentia uma saudade que doía. Eu, como criança, eu chorava de saudade. Eu sabia que meus pais e as minhas mães estavam lá, que lá era a minha família. Eu não sei por que eu estava aqui. Passou, então tinha que várias vezes aconteceu isso, eu chorava e chegava a chorar até dormir. Às vezes acordava, estava dormindo no terreiro. Aí levantava e ia para a cama. Uma certa noite, uma certa madrugada, não sei que horário que era, porque lá a gente não tem relógio, né? Eu senti o desejo de sair para fora. Levantei da cama, saí no escuro, abri a porta. Quando eu cheguei na garagem, eu olhei para o céu, então eu vi uma estrela caindo. Uma estrela caiu. A mais ou menos 3 quilômetros tinha uma pedra muito grande, uma pedra isolada. Só existia essa pedra, não existia outra pedra. Era isolada, era do tamanho de uma perua Kombi. Aquela estrela veio e caiu naquela pedra, em frente àquela pedra. Quando aquela estrela caiu, ela transformou-se numa figura feminina. A distância de 3 a 4 quilômetros de distância, eu via do tamanho normal de uma mulher. E então eu percebi que ela estava me enviando uma mensagem para mim telepática. Era como que a minha cabeça estivesse oca e eu via o eco dentro da minha cabeça. E ela falou, conversou comigo. Eu não me recordo de nenhuma palavra que ela falou, só que eu entendi tudo que ela falou. Mas depois que ela apagou e subiu novamente, virou a estrela e subiu novamente para o espaço, eu voltei ao normal, voltei para dormir e esqueci tudo que ela tinha falado. Uma coisa, nunca mais eu pensei, nunca mais fiquei com saudade, aí eu tinha certeza que meu pai e a minha mãe eram realmente meu pai. Eu esqueci daquilo. Então agora vamos para o futuro, quase 50 anos, 60 anos depois disso. Eu estava no sítio, na minha chácara, já era mais ou menos 2, 3 horas da tarde, e eu estava na minha área de lazer, limpando, aí de repente eu vi aquela voz, como eu via, a voz dentro da cabeça mesmo, mas não é ouvido, pelo ouvido não, é dentro da cabeça, como que a cabeça fosse oca. Então aquela voz de eco disse para mim, olha para cima. Eu então olhei para cima, quando eu olhei, aí eu vi uma grande distância, um objeto metálico. Ele tinha mais ou menos, pela minha visão, mais ou menos 1 metro por 50, 60 de largura. Era semelhante, sabe aquelas bandejas que servem de refeição? É mesmo baseado de tipo daquela diagonal. Então ela estava pairada. E então eu fiquei olhando, então eu percebi que alguém estava lá dentro, que estava querendo comunicar comigo. Aí voltei a trabalhar, fiquei uns tempos olhando, depois voltei a trabalhar, olhei, já não estava mais, voltei a trabalhar. Quando foi à noite, mais ou menos 8 horas da noite, eu senti uma vontade imensa de deitar, de dormir. Eu não deitava muito cedo não, porque eu ficava ouvindo, assistindo a televisão, me deu uma vontade imensa
Aí eu fui deitar. Quando eu deitei na cama, então eu percebi que aproximou uma pessoa, uma entidade na minha cama e me retirou da cama, me chamou, venha. Então eu levantei com ele. Agora eu não me recordo se foi porque eu tenho desdobramento no espírito, emanação do espírito, porque eu vejo, quando eu saio do corpo eu me divido, eu vejo um corpo espiritual e vejo o corpo material na cama. Eu não me lembro de ter visto o corpo na cama, por isso que eu falo, eu não sei se eu fui abduzido ou se foi arrebatado no espírito. E ele me levou e eu na frente da cabeceira da minha cama, tinha mais ou menos, da cabeceira da cama, na parede do quarto, tinha mais ou menos 1,5 m. Então ele me levou até perto da parede, entre a cama e a parede, e eu então percebi que ele ficou ao meu lado e ele olhou para cima. Quando ele olhou para cima, eu também acompanhei o horário dele. Então quando eu acompanhei, parece que tudo apagou. Eu abri os olhos e eu estava dentro de um espaço muito grande, metálico. Então eu olhava para cima e eu via que em cima não tinha céu. Eu via que era metálico. A cobertura era metálica. É como que eu estivesse dentro de uma caixa de metal, né? E eu estava dentro de um salão. Eu percebia que tinha muita gente, mas só que eu não via ninguém. Eu só ouvia a voz. Mas eu sabia que eu não estava só, que tinha muita gente, tinha muito barulho. Aí, de repente, uma voz diz assim, vamos apresentar uma pessoa que está pela primeira vez. Ele falou, uma pessoa, uma amiga, não me lembro como ele disse, vamos pensar, ele está com uma pessoa que está aqui pela primeira vez. Então, aí deu um foco de luz, aí eu vi um jovem meio gordinho, sorriso largo, a gente percebia que estava feliz, mais ou menos 16 a 17 anos. Então a voz diz assim, esse nosso amigo, ele é do planeta Marte, está visitando nós pela primeira vez. Então agora ele vai fazer parte do nosso grupo. Então uma coisa me chamou a atenção, porque quando ele disse, hoje nós vamos apresentar alguém que está nos visitando, eu pensei que ele ia falar de mim, que para mim era a primeira vez que eu estava lá. Mas quando ele disse que aquele rapaz era a primeira vez que estava visitando e não comentou sobre mim, então eu percebi que não era a primeira vez que eu estava ali, que eu costumava estar ali. Você compreende? Então, desde criança eu tenho a sensação de que eu vou nesses lugares, nas espaçonaves, né? Nesses lugares diferentes do nosso planeta Terra. E eu ficamos ali, dentro daquele ali, uma palestra do ensinamento, era como um encontro de representantes do universo, de vários planetas estavam ali apresentando, né? Com certeza eu estava apresentando, não sei se eu estava apresentando o planeta Terra, eu sei que eu estava ali, não sei o que estava vendo, eu estava ali. E depois de 2 ou 3 horas de palestra, de ensinamento, então eu senti a presença daquele meu amigo ao meu lado. Aí ele disse, vamos sair, temos um pouco de tempo, vamos conhecer. Ele falou, vamos conhecer a cidade, né? Mas não era bem cidade, né? Vamos conhecer o local, ele disse. Não é cidade, ele falou local, vamos conhecer. Aí quando nós saímos daquele lugar, tinha uma grande rua. Uma rua asfaltada, uma rua normal de uma cidade, né? E eu vi então um grupo de jovens, mais ou menos de 20 a 30 jovens, masculino e feminino. As mulheres vestiam vestido normal, mas todos da mesmo jeito. Como assim, um cinza bem claro, assim, tudo vestido do mesmo jeito, como se fosse um uniforme. E o rapaz, me chamou a atenção, eles vestiam como os romanos vestiam antigamente, quando a gente assiste o filme da história dos romanos, né? Aqueles soldados com aquela, parece saia, né? E uma meia
uma meia, tipo de uma bota assim, que vinha até o joelho. E ele estava brincando com a bola, tipo bola americana, jogo futebol americano. Então, um jogava para o outro e o outro pegava. Um jogava para o outro, eles jogavam para uma moça, ela pegava e jogava para um rapaz. Então, aquela bola ficava correndo. Aí, de repente, quando chegou perto de nós, o que estava da minha frente jogou a bola. Então, a bola ia bater bem na minha cara, se eu não pegasse, né? Então, quando ela estava uns 20 a 30 centímetros da minha roupa, o meu companheiro colocou a mão e segurou a bola uns 20 minutos do meu rosto. Aí quando ele pegou aquela bola, todo mundo parou e abaixaram a cabeça assim em reverência, né? Todos ficaram assim com a cabeça abaixada assim em reverência. Aí aquele rapaz que me acompanhava disse: agora é com você. Qual é o seu julgamento? Aí eu lembrei, será que foi por causa da bola que ia bater na minha cara? Eu falei, não, não tem julgamento nenhum, porque se batesse em mim era meramente um acidente. Aí ele pegou e devolveu a bola. Aí alguém pegou aquela bola, aí todo mundo se fizeram a referência como que estivesse me agradecendo. Aí, de repente, levantaram e começaram a brincar outra vez e foram embora. Aí nós atravessamos a rua e entramos numa praça. Era um jardim, flores, grama, muito bonito, bem molhadinho, senti o cheiro como tivesse acabado de chover, né? Aí eu vi uma espécie de uma árvore, tipo de uma árvore, as folhas pareciam de palmeira, folha de palmeira, e aquelas folhas ficavam balançando como que o vento balançasse de um lado por outro. Mas quando ela balançava, respingava a água dela assim como de uma garoa. Então quando passou perto de mim, que aquela folha bateu assim, eu senti a água fresquinha bater, cair sobre mim, vi que era água mesmo. E aquela árvore, é interessante que ela andava. Ela não era grudada no chão, ela andava de um lado para o outro e ela irrigava o jardim. Ela era o irrigador do jardim. Mas a gente não via que tinha ligação com mangueira, ou que não era como que fosse um robô, né, que estivesse andando, era uma árvore. Fiquei ali algum tempo contemplando ali, vendo aquelas plantas. Aí depois nós fomos para um outro lugar que eu não me lembro. Nós fomos fazer não sei o que, eu ainda não conseguia lembrar o que eu fui fazer lá. Aí depois que nós saímos desse outro lugar, aí ele pegou, colocou a mão no meu ombro, apontou para mim, agora você atravessa a rua, vai do outro lado tem um restaurante, vai comer alguma coisa até a hora de nós ir embora, logo vem nós vamos voltar, antes de nós voltarmos. Aí eu fui tudo bem, quando eu olhei ele já não estava mais perto de mim. Que eu ia perguntar para ele como é que eu vou lá, aí eu olhei e já não estava mais perto de mim. Aí era uma avenida cheia de carro. O carro andava junto, um do outro, uma diferença de uns 50 centímetros um do outro. Parecia um carro de corrida, eram todos iguais. Duas pessoas dentro do carro, um na frente e outro atrás. Uma coisa me chamou a atenção, os carros não tinham roda. Estava mais ou menos 1 metro do chão, não tinha roda. Não tinha asa, não tinha hélice, não fazia barulho. E eu fui caminhando, aí quando eu pisei na calçada, eu pensei assim, como é que eu vou atravessar do outro lado? Eu olhei se tinha farol, não tinha farol. Olhei se tinha algum guarda, alguém para me pedir orientação, como é que eu iria fazer para atravessar. Então eu pensei, como é que... Então quando eu estava pensando assim, ele parou. E alguém disse assim para mim, travessa. Passa, né? Aí eu passei. Os carros ficam tudo parados. Aí eu fez aquele corredor, né? Os outros foram para frente, foram embora. Aqui parou e eu atravessei. Quando eu pisei na calçada novamente, os carros voltou tudo a funcionar novamente. Então eu percebi que quando a gente pisava naquela calçada e pensava que queria passar, os carros paravam, automático. Este era o farol, era o pensamento, a telepatia mesmo, viu? Percebe
que aquele irmão, a pessoa, ele não falava comigo, ele falava com aquela voz, dentro da minha voz, dentro da minha cabeça. Aquela voz que eu ouvia lá, era dentro da minha cabeça, não era a voz que eu ouvia pelo ouvido, eu ouvia pela mente. É como já expliquei, como que a cabeça fosse ouvida, fizesse eco dentro da cabeça. Da maneira que eu via aquela irmã lá, quando me ensinou para mim não ficar daquele jeito, né? E apagou da minha memória aquela lembrança. Aí eu vi o restaurante, algumas cadeiras, as pessoas sentadas comendo, aí eu fui e sentei na cadeira. E vinha a pessoa servindo, eu sentei na cadeira. Assim que eu sentei na cadeira, logo veio um rapaz, eu não pedi nada não, ele já trouxe um prato para mim. A comida era interessante, parecia maionese. Parecia. Ele disse para mim assim, coma, você vai gostar, tem um sabor maravilhoso. Aí quando eu peguei o garfo, eu peguei a colher e coloquei na boca, era assim, um sabor fora do normal. Nunca senti um gosto daquele, não tinha gosto de maionese não. Era um gosto que eu nunca senti aquele gosto, mas era delicioso, saboroso. À mesa ao lado tinha um casal com uma criança. A criança tinha uns 10 anos, mais ou menos, um menino. Aí ele fala para a mãe assim, posso dar um pedaço de mistura para ele? Porque eu não tinha, só tinha comida, não tinha mistura. Aí ela acenou que sim, ele pegou com o garfo e tirou Então quando ele colocou dentro do meu prato, eu falei, coma, você vai gostar, é delicioso. Eu olhei, era como se fosse uma talhada, uma rodela de palmito, mas é um palmito grande, mais ou menos de uns 20 centímetros de largura, né? Mais ou menos 5 de altura, de comprimento. E parecia palmito, sabe quando se corta o palmito, você olha, a mesma coisa, né? Aquela divisão das novas folhas. Aí eu peguei a faca, peguei o garfo, quando eu piquei com a faca, assim, percebi que era bem macio. Eu até esperava que tinha aquela reação que tem o palmito, mas não era não. Era como se fosse uma gelatina, era bem macinho. Então quando eu coloquei com a faca assim, ela deslizou, aí eu cortei um trianguinho, né? Um pedacinho assim feito de triângulo, com o garfo eu coloquei na boca. Quando eu coloquei na boca, não precisei mastigar, ele dissolveu na minha boca. Aquele sabor esparramou por toda a minha corpo, por todo o meu corpo. Eu senti uma energia, uma coisa maravilhosa. Não tem, na nossa palavra, na nossa língua, eu não tenho uma palavra para descrever qual é o sentimento, o gosto que eu senti, a alegria que eu senti, que me deu uma energia tão importante. E eu olhei para aquela criança, ele estava sorrindo para mim. Aí de repente eu pisquei, quando eu abri os olhos ele estava deitado na cama. Já tinha voltado. Então, meu irmão, é o seguinte, quem somos? De onde nós somos? O que nós estamos fazendo aqui? Você percebe? Aquilo não é espiritual, aquilo é material. É extraterrestre, aquilo era uma espaçonave gigante. Porque eu vi a cobertura. Era como uma cidade, mas era cercada de... Lembra que quando eu vi ela, 2, 3 horas da tarde, ela refletia a luz do sol. E quando eu estava lá, eu percebi que ela parecia aço inoxidável, parecia alumínio bem polido, mas era uma matéria tipo metal. E tudo, aquelas comunicações, era tudo por telepatia. É a maneira que eles comunicam conosco. Nós estudamos o livro de André Luiz, os espíritos um pouco mais evoluídos, no nosso lar ainda tem alguém que fala pela voz.
quando você chega, no começo, mas depois que você faz curso, depois que você vai e começa a trabalhar em grupo, entre os grupos já não conversa mais, aí já é por telepatia. Percebe que André Luiz, o amigo dele, que me esqueci o nome dele agora, que é Alexandre, uma coisa assim, antes dele fazer a primeira missão que ele estava estudando, eles fizeram um curso para desenvolver a mente. Por isso que às vezes quando ele chegava perto de um espírito, o mentor dizia: André, concentra seu pensamento nele. Então quando André pensava, entrava na mente dele. Então eu quero contar algo que pode acontecer. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp, que é o GKCEL, que funciona como uma casa virtual. Então nós começamos no domingo, vamos até o sábado. Então no domingo nós temos uma irmã que fala sobre o Evangelho no lar. Na segunda-feira temos a nossa irmã que é do nosso grupo, a nossa irmã Ana, nós chamamos ela de Aninha. Ela dirige na segunda-feira, faz estudo do livro de Emmanuel. Então essa semana, no domingo, eu pensei assim, porque a nossa irmã, ela, toda segunda-feira, ela abre, ela faz o trabalho dela, depois fecha a casa, sem faltar um dia. Então e eu quase os outros dias eu faço sozinho, eu não encontro alguém que queira. Alguma pessoa já se prontificou e depois se afasta. E a gente, então, só nós dois continua. Então, no domingo, quando eu assisti, eu estava pensando isso, eu pensei assim, eu vou conversar, eu vou mandar uma mensagem para a irmã, vou dizer para ela se ela pode, nos outros dias, colocar alguma coisa para me ajudar, para ver que eu não estou sozinho. Pois é, minha irmã. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia que eu abri a casa. Depois que eu abri a casa, fiz a oração, passado um tempo ela colocou uma mensagem. Como que ela recebeu a minha telepatia? Então, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Evangelho, no capítulo 8 do livro dos Espíritos, você que não tem, arruma. Se você não quer comprar o livro, entra na internet. Esse capítulo 8, ele fala sobre mediunidade. Então fala vários tipos de mediunidade. A primeira é a emanação, que é o desdobramento. Veja que nós fazemos desdobramento. O desdobramento é completamente diferente do que aconteceu. Porque essa noite que eu passei, a noite toda, eu costumo acordar meia-noite e meia, 1 hora para orar. Nesse dia eu fui acordar 5 horas da manhã, porque eu fiquei a noite toda lá. Você compreende? Então até trazer a oração, o tratamento espiritual. Bom, o tratamento espiritual não tem horário. Nós não temos horário. Horário mesmo. Horário, obediência, disciplina de Emmanuel, que a federação diz que é o horário da casa espírita, não é verdade não. Disciplina é disciplina na doutrina, ser obediente na palavra, ser obediente na missão que você tem, não é o horário não, porque no plano espiritual não existe horário, não existe tempo. Por isso que Jesus disse, eu estarei convosco até o final dos tempos. Qual é o final do tempo, meu irmão? É quando você desencarna, quando você sai do corpo, você vai para o plano espiritual. O plano espiritual não tem. Você percebe, se você está lá fora da órbita da Terra, não tem noite mais. É só dia. É o que acontece. Então na eternidade não tem noite. Então é só dia. Então aí não tem tempo. O tempo não é só na Terra. É isso daí. Então se nós no futuro, nós iremos se comunicar através da telepatia. Hoje, se nós treinarmos, nós conseguimos. Tem algumas pessoas
nós temos afinidade com ela, nós podemos comunicar por telepatia. Mas isso é meio fechado para nós, porque nós somos muito egoístas, ainda muito pequenos no pensamento, não é atrasado, nós temos muita falta de informação, né? Nós somos ainda muito inferior, porque você imagina uma pessoa fofoqueira, pessoa que gosta de falar da vida dos outros, de estudar e de aprender a telepatia, de entrar na mente das pessoas, vai fazer um desastre, né? Então, enquanto nós não chegarmos à estatura da perfeição para nós respeitar, veja que lá no mundo espiritual, ninguém fica sondando a mente do outro, não. Só concentra quando quer ajudar a pessoa. Só quando quer ajudar a pessoa. Nunca para saber o que a pessoa está pensando por saber. Então, lá então tem o estudo do desdobramento no espírito, do sonambulismo. Manifesta em nós dois tipos de sonambulismo. Nós já falamos do bicorporação, né? É um tipo de sonambulismo. E nós temos um outro sonambulismo que nós vamos gravar um vídeo explicando sobre ele. São mediunidade, nos 5 livros de Kardec, da codificação, Kardec pesquisou 46 mediunidades. Você pode ter uma dessa mediunidade e você não sabe. Então precisa estudar, precisa praticar. Se você sente que a paralisia do sono, né, aquele que você acorda e você está paralisado, se você sente que às vezes que tem alguém a seu lado, se você ouve voz, como eu estou falando, dentro da cabeça ou pelo ouvido, porque a gente ouve, eu ouço pelo ouvido, né? Ouço voz pelo ouvido e ouço pela telepatia. Você compreende? E a oração que nós fazemos a Deus, nós fazemos por telepatia. Nós falamos na voz, mas o pensamento é que vai ao plano espiritual. É isso daí. Eu sou Francisco Pedro. Esse é o nosso estudo 09, estudo básico do GK. Eu sou o administrador desse grupo. Qualquer novidade, se você quiser mais informação, é só entrar em contato conosco. Entra no nosso WhatsApp, porque para falar comigo é preferência o WhatsApp, pela voz, porque eu sou cego mesmo. Essa semana mesmo alguém ligou para mim e disse, olha, eu posso te ajudar nas informações que você está pedindo. É só você preencher o formulário. Minha irmã, eu peço ajuda. Irmão, eu sou cego. Eu quero ajuda, eu quero orientação. Aí as pessoas mandam encher formulário. Meu irmão, será que não entende? Será que o Google, você não pode colocar alguma coisa aí para explicar para essas pessoas que o cego não enxerga o celular? Eu não enxergo o celular, como é que eu vou enxergar a letra do teclado do celular, meu irmão? Tem canal de cego que faz isso. Tem um canal de cego aqui para fazer curso, eu tentei entrar, aí ele coloca, o Google coloca o teclado, preencha a ficha. Será que alguém não percebe que cego, eu não enxergo o celular, minha irmã? É isso, Google, vamos ler, estamos no futuro, vamos ajudar nós, deficiente visual, que é um problema para nós. Nós não somos cegos porque nós queremos, não. É a natureza que fez isso. Que Deus abençoe a todos. Muita paz. Não estou reclamando, porque eu agradeço a Deus por existir. Porque eu sou cego no corpo. Eu dormi, saí do espírito, emanação, e eu enxergo com os 2 olhos. E muito bem. Só sou cego no corpo, quando estou acordado, na vigília. Então, é uma prova contundente que este corpo não sou eu. Porque este corpo é cego, não enxerga. Mas eu, espírito, enxergo muito bem. E não preciso de asa para voar também não, viu, mesmo? Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.